Meus queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Que bom estarmos juntos mais uma vez neste domingo, para esse tempo de louvor, de celebração, de oração, de reflexão em torno da palavra de Deus. O título da mensagem de hoje é Conquiste as maiores riquezas. Conquiste as maiores riquezas. Talvez tenha acontecido com você o que aconteceu comigo. Nesses 2 últimos anos de pandemia, usamos o celular muito mais vezes, usamos a internet muito mais vezes. E várias vezes, quando eu ia abrir um arquivo na internet, eu fazer uma consulta, vinha logo uma mensagem que eu não estava planejando receber, ou às vezes até interrompendo um vídeo que eu estava vendo, com uma mensagem do tipo, você vai enriquecer na bolsa investindo R$100. Ou então, eu sou a melhor autoridade sobre renda com os lucros que você pode ter com seu cartão de crédito. 3 estratégias para ficar rico em 2022. A terceira me fez um milionário em 3 anos. Aí você vai lá, o sujeito tem 426 mil visualizações. O outro diz, ganhei 16 milhões em 2 anos. O outro diz, eu vou te ensinar como ter liberdade financeira e realizar todos os seus sonhos. Isso só acontece no meu celular, no meu computador? Acho que é só comigo, né? Deve ter algum problema. Sabe quem é que consegue enriquecer a maioria desses cursos? São exatamente essas pessoas que estão dando esses cursos. Livros de prosperidade sobre realidade financeira, na verdade, para um grupo seleto de autores, tem realmente feito muito sucesso e muito dinheiro para eles. Sem falar naqueles que são fakes, né? O sujeito está quebrado, mas dá uma consultoria sobre finanças. Sim, existem princípios de educação financeira que são válidos, que são pertinentes, e é importante aprender sobre eles. E a maioria das pessoas, eu creio que desconhece esses princípios. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz que nós vamos ficar ricos, todos nós? Não necessariamente. A Bíblia aponta caminhos para o equilíbrio financeiro. Mas a gente sabe que esse caminho, em alguns casos, pode ser um caminho longo, um caminho difícil. Pense, por exemplo, uma pessoa muito pobre, que com aquelas chuvas que aconteceram lá em Petrópolis, ele perdeu tudo. Quanto tempo vai demorar para essa pessoa reorganizar a sua vida financeira? Pense numa pessoa de classe média, que está lá na Ucrânia, e que de repente tem que ficar não sei quanto tempo parado, sua casa foi destruída, seu negócio foi destruído. Pense numa pessoa que está num campo de refugiado, uma pessoa que tem poucas opções de estudo. Existem vários que conseguem vencer e superar e chegar até um patamar de uma certa tranquilidade financeira, mas nós sabemos que esta não é a realidade que acontece para todas as pessoas. E além do mais, nem todos os cristãos têm o privilégio de enriquecer no sentido material. Por isso aquelas igrejas que prometem, vem aqui que a sua vida financeira vai mudar rapidamente. É aqui que Deus está abençoando, aqui que você vai dar o seu dízimo, e esse dízimo vai fazer com que você dentro de 1 ano tenha uma casa própria, seu negócio prospere, você vai ter um apartamento lá na beira-mar, você vai ter o carro do ano e por aí vai. Isso é mentira. As coisas não funcionam assim. São falsos profetas. Porque Deus nunca prometeu que todos os seus filhos aqui na terra teriam uma riqueza material. É importante destacar que ser rico não é pecado. Ser rico não é pecado. A riqueza, na verdade, é um presente que Deus concede a algumas pessoas. E para receberem esse presente de Deus, a pessoa muitas vezes tem que trabalhar e se empenhar muito, mas ainda assim
Um cristão autêntico que é rico, ele reconhece que aquilo que ele alcançou não é apenas fruto do seu esforço, mas é bênção de Deus. Lá no Antigo Testamento já havia esta perspectiva quando o autor de Eclesiastes diz: quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens e capacidade de desfrutá-las, receba a sua parte e alegre-se com o seu trabalho, isto é um presente de Deus. Então, as riquezas materiais que viermos a adquirir são presentes de Deus? Sim. O que não, repito, não exclui muitas vezes, ou a maioria das vezes, ou todas as vezes, o empenho humano. Mas são essas as maiores riquezas que Deus tem para nós? Existe um desejo natural no nosso coração de querermos ter mais. Mas será que existe um limite saudável que nos leva a desejar o padrão, melhorar o nosso padrão de vida, que não nos leve a uma ambição pecaminosa e desmedida? O fato é que a Bíblia fala com muita clareza que há um perigo em uma ambição desmedida. Há um perigo nas riquezas. Jesus Cristo mesmo disse: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. E a avareza está ligada às riquezas, aos bens. Pois a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, 1 Timóteo 6, 9 e 10, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos loucos e nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. A Bíblia não diz que o dinheiro em si é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro, o amor desmedido, ele leva a pessoa à ruína. Porque quando a pessoa tem o amor ao dinheiro como a sua prioridade de vida, ela vai sofrer as consequências disso, ela vai andar por caminhos que não são os caminhos que Deus planejou para a sua vida. A verdade é que o coração, tanto de pobres quanto de ricos, quando são inclinados a servir ao dinheiro, estão pendendo para uma direção errada. Se uma pessoa pobre que pensa que o seu valor pessoal é definido por suas posses, e ela fica cheia de cobiça no seu coração, esta pessoa pecará no processo de tentar ficar rica. Por outro lado, aqueles que são ricos materialmente, frequentemente eles ficam vaidosos, se ensoberbecem por causa daquilo que possuem. Mas o cristão maduro, ele compreende as palavras de Jesus, como já mencionei, que a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que possui. Não é pecado ser rico, repito. Afinal de contas, há inclusive pessoas ricas que servem com fidelidade ao Senhor. A Bíblia fala que algumas mulheres ricas ajudaram no ministério de Jesus. O apóstolo Paulo dá testemunho de pessoas que investiram na sua vida de forma significativa na área financeira. Há pessoas que são ricas e fiéis e que são uma grande bênção no reino de Deus, porque essas pessoas têm consciência de que aqueles bens que elas têm não devem servir apenas para elas, que elas são administradores dos recursos de Deus, e elas consultam a Deus sobre como ganhar e como gastar o seu dinheiro, aonde investir. A grande verdade é que nenhum de nós consegue viver sem dinheiro. O problema é quando a nossa vida passa a girar em torno do dinheiro. Ao invés do dinheiro ser o nosso servo, ele se torna o nosso Senhor. Quando se torna um verdadeiro Deus para nós. Por isso que Jesus Cristo disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então a questão é: qual é o foco da sua vida? Se o foco principal da sua vida é ganhar dinheiro, é ficar rico, você precisa repensar isso como um filho de Deus. Eu sei que existe aquela ilusão de que na sociedade capitalista que a gente vive, o dinheiro
consegue tudo. Na verdade, essa mentalidade vem de muito tempo. O autor lá de Eclesiastes fala sobre isso, esse tipo de pensamento: o dinheiro consegue tudo. Mas há coisas que o dinheiro não compra. E a gente não pode se esquecer disso. Se eu perguntasse para você quais são as maiores riquezas que nós podemos e devemos conquistar, mas que não dependem necessariamente do dinheiro, quais delas você alistaria? Quais são as grandes riquezas que nós podemos ter, que nós podemos conquistar, que nós devemos buscar, mas que não estão ligadas necessariamente ao dinheiro? Pense aí sobre isso agora. Se você tivesse de pensar em 3 coisas, 4 coisas, isso aqui é algo extremamente valioso para mim, isso vale mais para mim do que o dinheiro, o que constaria na sua lista? Eu vou mencionar aqui algumas coisas, e se o que eu mencionar aqui passou aí na sua mente, não estou perguntando se você concorda comigo, estou perguntando se nesse tempinho que eu estou lhe dando de reflexão, se isso passou na sua mente, você pode levantar sua mão, só para eu poder ver se a gente está na mesma sintonia, tá bom? Você pensou em família? Levante a sua mão. Várias pessoas pensaram em família. Coisas que são importantes, bens valiosos, riquezas preciosas, mas que não dependem necessariamente de dinheiro. Você pensou em integridade pessoal? Algumas pessoas. Você pensou em ter um bom nome, um nome respeitado, alguém que as pessoas dizem, essa pessoa é uma pessoa de caráter? Alguns pensaram. Você pensou em saúde? Depois da pandemia, quem é que não pensa nisso, né? Saúde. Você pensou em amizades? Ok, alguns irmãos. Algum de vocês pensou assim, em ter um amor, um grande amor na minha vida, e esse amor ser correspondido? Alguns também. Tem preço isso, não é? Ter correspondido, isso também é importante. E a sua vida, o dom da vida, você pensou nisso? Estar vivo? Como você pode perceber, às vezes a gente tem coisas preciosas que nem passam pela mente da gente, não é verdade? Mas que vale muito. E o que eu vou falar hoje à noite envolve isso aqui, embora eu não vou mencionar e não vou detalhar como sendo as coisas mais preciosas da vida, isso aqui. Embora você vai perceber que quando você se apropria de algumas bênçãos de Deus, quando você tem determinadas riquezas, busca determinadas riquezas, tudo isso aqui, você acaba de alguma forma também valorizando e conquistando. O dinheiro pode comprar uma casa confortável, mas o dinheiro não compra afeto. O dinheiro compra um plano de saúde e remédios, mas o dinheiro não evita uma doença grave. O dinheiro pode comprar uma amante, a companhia de uma amante, mas não de uma esposa amorosa. Com o dinheiro você pode comprar brinquedos caros, mas não necessariamente o carinho dos seus filhos. Com o dinheiro você pode comprar um colchão anatômico, lençóis de linho fino, não sei quantos mil fios, mas não compra uma noite de sono. Com dinheiro você pode comprar um carro de luxo, mas nem sempre compra a felicidade de poder se locomover sem a ajuda de ninguém ou de algum tipo de aparelho. O dinheiro pode comprar uma estadia no melhor motel da cidade, mas a pessoa estar ali sem nenhum desejo, mas não compra uma noite com a sua esposa cheia de paixão, mesmo que o lugar onde vocês estejam juntos seja muito simples. Com dinheiro você compra uma lagosta ou qualquer coisa parecida num restaurante caríssimo, mas não compra um ambiente tranquilo e de paz na refeição com seu cônjuge ou com a sua família. Aliás, a própria Bíblia fala sobre isso, que é melhor um prato de hortaliças onde há amor
do que um boi gordo acompanhado de ódio. Então você percebe que há determinadas coisas que o dinheiro necessariamente não compra. E eu quero então relembrar, porque eu sei que algumas dessas coisas que eu vou compartilhar com você já sabe. Eu quero relembrar quais são as coisas realmente preciosas para nós cristãos. E a primeira delas é a sabedoria. A sabedoria é algo extremamente valioso. Veja só o que diz o autor de Provérbios, no capítulo 3, versículos 13 a 15. Feliz é quem encontra a sabedoria e quem adquire entendimento, pois o lucro da sabedoria é melhor do que a prata. Sua renda é melhor do que o ouro, é mais preciosa que as joias, e nada há que possa desejar, que se compara a ela. Esse é apenas um dos muitos textos que nós temos no livro de Provérbios que enfatizam a preciosidade que é a sabedoria. E o que é a sabedoria? Sabedoria é a capacidade de você olhar a vida e saber distinguir o que é certo do que é errado. A sabedoria no princípio bíblico é você ver a vida na perspectiva de Deus. A sabedoria é você conhecer os princípios para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, e ter a capacidade de aplicá-los. Princípios de Deus para a sua vida financeira, princípios de Deus para os seus relacionamentos, princípio de Deus sobre o que você deve falar, o que você não deve falar, princípios de Deus sobre autocontrole. Se você ler o livro de Provérbios regularmente, se você ler um capítulo por dia, durante 31 dias, durante um mês, você vai absorvendo esses princípios de sabedoria de Deus. Coisas práticas. Você para e pensa, puxa vida, se eu colocar isso aqui em prática de verdade, você vai trilhar o caminho da sabedoria. E esse caminho da sabedoria é muito mais do que simplesmente você adquirir um conhecimento humano numa faculdade. Tem gente que é semi-analfabeto, mas é sábio. E tem gente que é doutor nisso e naquilo e é um ignorante, é um tolo na perspectiva bíblica. E o desejo de Deus, meus irmãos, é que todos os seus filhos procurem trilhar o caminho da sabedoria. É o caminho do equilíbrio, é o caminho do bom senso, é o caminho da reflexão. É o caminho de você olhar e saber onde é que determinado caminho pode dar. O caminho de que você se conecta com as pessoas e tem sensibilidade. O caminho que leva você a tomar decisões corretas. É o caminho que leva você a uma vida de saúde. Você percebe? Várias das coisas que nós falamos aqui que são importantes na vida da gente estão ligadas à sabedoria. Você quer ter uma família ajustada, uma família amorosa, sua família é preciosa para você, siga o caminho da sabedoria. Você quer ter saúde, siga o caminho da sabedoria. Você quer ter equilíbrio financeiro, busque o caminho da sabedoria. E eu não estou exagerando, é a própria Bíblia que diz isso. Olha só o que nós vemos sobre a sabedoria, ainda em Provérbios 3, 16 a 18. Na sua mão direita, na mão direita da sabedoria, há longevidade, e na esquerda riquezas e honras. Seus caminhos são agradáveis e as suas veredas são todas de paz. É a árvore da vida para os que a alcançam, e todo aquele que as conserva é feliz. Ainda no capítulo 8, versículo 35, pois aquele que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Então, um objetivo importantíssimo para termos a nossa vida permanentemente é esse. Eu quero trilhar, Senhor, o caminho da sabedoria. E um dos caminhos para você ter a sabedoria é fazer como Salomão fez. Quando Deus lhe perguntou o que você quer, você pode pedir o que você quiser. E Deus se comprometeu com ele a dar a ele o que ele quisesse. Já pensou se Deus fizesse isso com você? Você pode pedir o que você quiser. E a sabedoria, e Salomão não pediu riqueza, não pediu fama, não pediu muitas coisas que muitas pessoas pediriam. Ele diz, eu quero sabedoria. E a Bíblia diz que ele, tendo sabedoria, ele teve muitas outras coisas boas na vida. Durante muito tempo. Infelizmente, mesmo tendo recebido de Deus esse dom, ele não cultivou como deveria, porque a sabedoria não é uma coisa que você recebe pronta. O fato de você ser sábio até os 30 anos, não garante que você vai ser sábio até os 70 e os 80.
O fato de você seguir o caminho da sabedoria até os 50 não significa que você vai ser sábio até o fim da vida. Esse é um caminho, um desafio para a gente seguir a vida toda. Porque cada etapa da vida tem desafios novos. Por isso, uma oração diária, que como diria o apóstolo Paulo, nas suas cartas, algumas vezes ele usa essa expressão, e eu uso essa expressão aqui agora para vocês: rogo-vos, pois, irmãos. Peça a Deus sabedoria. A Bíblia diz que nós podemos pedir a Deus sabedoria, que Deus tem prazer em compartilhar a sabedoria conosco. Então a sabedoria, ela é resultado tanto de oração, de você pedir a Deus sabedoria, porque aí você vai saber como lidar melhor com seu filho, você vai saber como lidar melhor com seu cônjuge, você vai saber como lidar melhor com as pessoas com quem você trabalha. E tem coisa mais preciosa do que isso? Que coisa maravilhosa, que preciosidade. Então, primeira coisa, que é um presente que Deus quer lhe dar, mas que você tem que buscar, você tem que usar a palavra de Deus, porque na palavra de Deus há a sabedoria. O caminho do sábio é um caminho que está consonante com a palavra de Deus. É buscar de fato a sabedoria que vem do Senhor. Segunda riqueza que nós devemos buscar para vivermos a vida que Deus planejou, para sermos verdadeiramente ricos, eu resumo também em uma palavra: generosidade. Generosidade. Veja só o que diz Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 17 a 19. Ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. Que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos. Com isso acumularão um bom tesouro para si mesmos, um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Uma coisa aqui que eu nem preciso comentar, né? Se eu apenas lesse esse texto aqui, você já entenderia claramente. A palavra de Deus nos estimula a compartilhar aquilo que Deus nos tem dado. Aquilo que eu falei agora há pouco, grave bem, não é pecado você ser rico. Mas a questão é o que você faz com os recursos que Deus lhe tem dado. Quanto você guarda para si ou usa para si mesmo e quanto você partilha com o próximo. Quando nós temos mais dinheiro do que nós precisamos, nós estamos começando a entrar naquele clube que é o clube dos ricos. Porque o que é o clube dos ricos? É um clube muito difícil da gente pensar, não é? Sujeito que tem $1 milhão, ele é um camarada rico. Podemos dizer, sim, eu não tenho, eu queria ter. Mas o que é uma pessoa que tem $1 milhão com aquele que tem 5 milhões de dólares? Esse que tem um já começa a se achar pobre. E aquele que tem 5 milhões de dólares, quando se compara com outro que tem 20, diz, não, o rico é o outro. Então, depende do referencial. Aliás, falando sobre isso, me lembrei aqui de uma vez, nós fizemos um passeio aqui na igreja, num aniversário da igreja, e eu já contei isso aqui, mas eu quero relembrar, porque tem tudo a ver com o que eu estou falando, esse conceito do que é ser rico, né? E naquela ocasião Deus nos permitiu comprar uma casa própria, que é a casa onde a gente mora até hoje, isso há mais de 20 anos atrás. E nós estávamos fazendo um esforço tremendo para pagar aquela casa, as primeiras prestações eram mais altas, uma casa que foi financiada aí em mais de 15 anos, se não me falha a memória, uns 10 a 15 anos. Uma casa muito boa, graças a Deus. E eu me lembro que nós saímos então, os carros aqui da igreja, e era uma espécie de um rally, e lá em casa era um dos pontos, para as pessoas conhecerem onde é que os pastores estavam morando, né? Compartilhar a bênção. Eu me lembro que junto com os carros foram algumas crianças aqui do Cocó, né? Uma comunidade, você sabe, muito carente, né? Aí uma criança chegou lá, viu a nossa casa e disse, o pastor é rico, muito rico. Essa casa aqui deve ter custado assim uns R$100, né? Olha a noção dele do que era ser rico, do valor do dinheiro. Então, algumas coisas são relativas, quando a gente pensa no que é ser rico. Mas a Bíblia sabe
que existem pessoas que de fato são ricas, e rico é todo aquele que tem muito além daquilo que ele realmente precisa para viver o seu dia a dia. E geralmente essas pessoas que são ricas, o que acontece com a maioria delas, é que elas não conseguem confiar que aquilo que elas têm é suficiente. A Bíblia diz aqui, olha, avisa aos ricos que eles não confiem nas suas riquezas, porque essas riquezas são incertas. Aí você pensa, pastor, o camarada que tem aqui, sei lá quantos milhões guardados lá no banco ou investidos, ele se preocupa com o futuro? Se ele for normal, ele se preocupa. Sabe por quê? Porque geralmente se a pessoa ganhou muito dinheiro, se não é por herança, ele foi fazendo uma série de negócios, né? Ele foi fazendo uma série de negócios, foi ganhando muito dinheiro com isso e aquilo, fazendo alguns negócios arriscados, do ponto de vista financeiro. E ele não se contenta com aquilo que tem geralmente, ele quer ganhar mais. E para ganhar mais, ele faz negócios ainda mais arriscados. Nós já ouvimos falar aqui de bilionários que se tornaram milionários, que faliram empresas inteiras. Fizeram bons negócios até uma época da vida, depois começou a fazer um monte de negócio errado. É ou não é? E quem não tem tanto dinheiro assim, mas investiu numa casa muito bonita, e aí veio a enchente, ou então tem a infelicidade de viver, como a gente está vendo agora, num país que está em guerra. Ou então ele tinha um negócio que era muito promissor, mas a situação mudou tanto, a realidade mudou tanto, e ele não soube acompanhar a dinâmica dos fatos, e de fato, mesmo sendo dono de um grande conglomerado econômico, ele faliu, ou as grandes empresas não falem também. Você percebe? Então, geralmente, quem tem muito dinheiro tem um volume muito grande de negócio, preocupação, e quando ele quebra mesmo. Ele fica com algumas coisas, mas ele ainda considera um pobretão. Ele fica muito mais do que eu e você temos, mas ele se sente no fundo do poço. Então ele tem medo disso. Então essa questão da dinâmica das riquezas é algo realmente muito complexo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, olha, Deus é que dá as riquezas. Ele não diz que você não deve desfrutar as riquezas, ele diz aqui que Deus nos concede perante para delas desfrutarmos, mas ele diz, você não vai viver apenas desfrutando das suas riquezas, ele diz que nós devemos então ser ricos em boas obras, e ele explica como: pratiquem o bem, sejam solidários e sejam generosos. Geralmente quem compartilha mais, o rico ou o pobre? Você vai dizer, o rico. O pobre tem tão pouquinho para dar. Mesmo quando ele dá o dízimo dele é bem pequenininho. Ou se ele dá uma oferta, ele não tem tanto dinheiro para dar. Mas não é assim que Deus olha. O que Deus olha é a proporção daquilo que você tem e aquilo que você dá. Então, talvez aí a conta se inverte, não é verdade? Porque será que aquele que é rico, ele proporcionalmente dá mais do que o pobre? Ele abençoa mais o reino de Deus do que o pobre? Bem, se isso acontece hoje, está acontecendo diferente dos dias de Jesus, porque quando Jesus estava aqui na terra, ele foi lá no templo, e ele viu uma viúvazinha que deu lá 2 moedinhas, e disse, essa aí é rica. E ele viu aqueles ricos que davam muito dinheiro, mas eles estavam dando o que estava sobrando. Então há uma matemática invertida, diferente no reino de Deus. Rico é aquele que dá. Rico é aquele que dá de acordo com o que o Espírito Santo de Deus coloca no seu coração. E o que não falta, gente, é oportunidade para a gente abençoar os outros, não é verdade? Especialmente nesse tempo pós-pandemia, especialmente quando a gente vê essas tragédias, como já mencionamos aqui, em Petrópolis, lá na Ucrânia, sem falar naquelas necessidades que já nos acompanham há muito tempo. Lar Davis, Associação Parque do Cocó, que são nossa responsabilidade prioritária, porque nós estamos aqui mais perto. Então a grande pergunta é, o quanto eu e você estamos sendo ricos nessa perspectiva? Qual é o nosso grau de generosidade? O que reservamos para nós e o que compartilhamos com outros? Mas há uma outra riqueza muito importante, que todos nós como cristãos devemos não apenas conquistar, porque na verdade o termo aqui não seria conquistar. Nesse caso aqui, não é propriamente conquistar, porque a conquista envolve esforço. Mas eu diria que nós devemos nos apropriar dela.
A conquista é nesse sentido de recebê-la, porque este é uma riqueza que nenhum de nós consegue conquistar por nenhum esforço pessoal, que é a graça de Deus. A graça de Deus é uma riqueza inigualável. Veja só o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos: despreza as riquezas da bondade de Deus, sua tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento. Imagine que para cada pecado que a gente cometesse, Deus imediatamente viesse com a sua justiça e nos punisse. Falando no popular, nós estávamos lascados. Não é verdade? Mas a Bíblia diz que Deus oferece a sua graça, Deus é paciente conosco, Ele nos dá a oportunidade de arrependimento, do arrependimento verdadeiro, porque às vezes a gente tem aquele arrependimento que a gente pensa que é arrependimento, mas não é arrependimento, né? Você faz uma bobagem, comete um erro, e aí sofre as consequências daquilo, e diz: ó Deus, eu não vou fazer mais isso não. Olha como é que eu estou, Senhor, me tira dessa confusão que eu me meti. E Deus, às vezes, até na sua misericórdia, Ele tira você daquela confusão, ameniza as consequências daquele erro. E há 3 dias, no mês que vem, você comete o mesmo erro. Pertinho. Será que houve arrependimento mesmo? Ou se houve apenas um remorso? Porque o arrependimento verdadeiro, ele te conduz permanentemente ou temporariamente, algumas vezes, àquela convicção: eu realmente errei, eu não quero errar mais de novo, Senhor, me ajuda. Esse é arrependimento. Você realmente toma um propósito do coração e durante algum tempo, ou até o final da sua vida, você consegue ficar firme para não cair naquele mesmo erro. Isso é arrependimento. Mas o arrependimento, ele não seria tão precioso se não houvesse a contrapartida do perdão da graça de Deus. Uma das situações mais difíceis é quando alguém comete um erro e ela se arrepende do erro e ela chega para aquela pessoa a quem ela ofendeu e diz: me perdoa. A pessoa diz: eu não perdoo. Eu me arrependo, mas não há mais conexão, porque não houve perdão da outra parte. Com Deus é diferente. Com Deus, na verdade, a graça já está estendida, o tapete da graça já está estendido o tempo todo. O que nós precisamos é apenas nos arrepender e irmos ao encontro dEle. E essa preciosidade, ela tem muitas facetas. Esta graça de Deus nos chega por meio de Jesus, e por isso que nós cantamos aqui: Jesus é o nosso maior tesouro, Jesus é o nosso maior bem, porque na verdade as graças de Deus, ou a graça de Deus nos vem por meio de Jesus, por aquilo que Ele fez na cruz. E a Bíblia diz que nele, em Jesus, nós temos a redenção, o perdão dos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Então a grandiosa, a rica graça de Deus nos oferece perdão de pecados. Gosto muito daquele cântico que diz: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Mas o que a Bíblia diz é que esse perdão, ele custou caro. Ele custou muito para Deus. Ele custou enviar o seu Filho. E Ele custou para o Filho a morte na cruz. Então a Bíblia diz que nós estávamos como escravos do pecado. E a semelhança daquelas ideias de escravidão, você foi resgatado, você foi comprado por um alto preço. Por isso que a salvação, por isso que esta graça de Deus, ela é tão rica, porque esta graça é capaz de pagar um alto preço para que nós possamos ter comunhão com Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, esclarece isso um pouco mais. Ele diz assim: pois conhecei a graça do Senhor Jesus, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. O que isso significa? Que Jesus estava lá no seu trono de glória, desfrutando de toda a riqueza e toda a beleza celestial. E Ele então, por amor a nós, Ele se torna pobre. Ele veio até o nosso mundo, Ele empobrece. Ele sai do seu trono e vem e vive conosco. E vive a nossa realidade de pobreza espiritual, pobreza em todos os aspectos. Foi o que Jesus viveu ali na Palestina 2000 anos atrás. Ele se tornou pobre, e quando Ele se torna pobre, Ele coloca as riquezas celestiais ao nosso dispor, quando Ele morre na cruz e nos entrega, e nos dá a sua glória.
Por isso que a Bíblia diz que nós estávamos como pobres, mas agora nós somos o quê? Ricos espiritualmente, porque Jesus se tornou pobre e partilha conosco a sua riqueza espiritual. Que grande privilégio! E isso tudo tem como pano de fundo, tem como fator motivador a preciosa graça do Senhor, porque a Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela bondade para conosco em Cristo Jesus. A Bíblia diz que pela graça de Deus, nós já estamos como que reinando com Ele. Mas como assim, pastor? Nós estamos aqui ainda com tantas lutas, com tantas dificuldades, sim, mas na perspectiva espiritual, é como se nós já estivéssemos numa situação de total transformação na nossa vida, reinando com o Senhor. Nós somos objeto da graça de Deus e nós nos tornamos verdadeiros trunfos do próprio Deus. Estamos assentados nos lugares celestiais, como sim? Vou usar aqui uma ilustração para que você entenda melhor. Quando uma instituição social pega uma criança que está abandonada nas ruas, pequena, sujeita a todos os malefícios de uma vida na rua, ou então uma outra ONG, como por exemplo nós temos lá a Cristolândia, pega um homem que está lá viciado, caído, maltrapilho, e o ajuda, traz a palavra de Deus para ele. E tanto aquela criança quanto aquele homem se restauram. E eles começam a ter uma vida diferente. E a criança começa a ter novas perspectivas, ela consegue chegar até mesmo na universidade, ela consegue formar uma família. E este homem, da mesma maneira, também vai superando todos os obstáculos e ele vai se tornando uma pessoa que vai alcançando o pleno potencial que Deus tem para ele. O que geralmente nós fazemos, nós que trabalhamos nessas instituições com essas pessoas? Nós temos o prazer de pegar essa pessoa e gravar um vídeo com ela. Nós temos o prazer de mostrar essa pessoa e dizer, olha aqui, esta pessoa aqui foi alvo desse nosso esforço, desse nosso trabalho e da ação de Deus na vida dela. Não é assim que a gente faz? A gente compartilha, a gente vibra e diz, isso aqui é a prova da eficiência do que nós estamos fazendo e do poder de Deus. E se a instituição não tem um vínculo religioso, mesmo assim ela faz isso. Invista na nossa instituição, apoia a nossa causa, porque essa pessoa aqui que foi ajudada, olha onde ela chegou, olha o que aconteceu na vida dela. Meus queridos irmãos, é isso que Deus faz conosco. Deus diz, olha como é que você estava, olha como você era, e olha onde você chegou. E a Bíblia diz que os anjos ficam impactados com essa visão, porque nós temos uma visão limitada, mas os anjos podem perceber melhor o impacto da graça de Deus na nossa própria vida. Eles veem a nossa condição, eles olham para a humanidade e ficam, meu Deus, onde é que esse pecado levou a humanidade? Como é que essas pessoas ficaram tão pobres e miseráveis? E onde elas estão agora? Eles estão numa posição superior à nossa própria posição. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Que essas pessoas, elas são, que nós estamos nos lugares celestiais, mas nós não estamos ainda. Mas na perspectiva espiritual, sim, porque na perspectiva espiritual, os anjos não veem apenas, e Deus não vê apenas aquilo que já está acontecendo concretamente, mas elas veem o futuro como se fosse presente. Aquilo que vai acontecer de fato. Meus irmãos, a gente não é capaz de chegar, de imaginar para onde Deus vai nos levar. Por sua graça, somente por sua graça, nós vamos desfrutar de um prazer, de uma glória, de uma riqueza incomensuráveis. E a Bíblia diz, por esta razão eu dobro os meus joelhos perante o Pai, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos pelo Espírito. Ou seja, quando nós temos esta vislumbre, esta visão daquilo que nos espera, nós somos fortalecidos para enfrentar as lutas do dia a dia. É como alguém que está numa situação de pobreza, de dificuldade.
E aí ele sabe que ele tirou um bilhete sorteado na loteria. E ele sabe que ele vai ter lá na conta dele 10 milhões de reais. O cara é um pobretão, mas agora ele ainda não teve acesso ao dinheiro. Ele ainda não foi lá sacar o dinheiro, mas ele já sabe que tem esse dinheiro lá para ele. Ele ainda mora na casinha de taipa, mas ele sabe que ele tem esse dinheiro. Como é que você acha que ele vai agir? Como é que você acha que ele vai se sentir? Numa proporção infinitamente maior, gente, é a nossa situação. Ainda que a gente esteja aqui nessa cabana enfrentando dificuldades e problemas, mas aquilo que nós temos não se compara a qualquer tesouro desse mundo. Então nós devíamos viver felizes. Senhor, está difícil, mas eu sei que aquilo que por tua graça eu vou receber não se compara com nada que eu estou passando agora. Ajuda-me a viver com alegria e com satisfação, sabendo que eu tenho riquezas incomensuráveis. Mas enquanto esse dia não chega, Deus é tão bondoso que Ele nos dá outras bênçãos espirituais, outras riquezas espirituais. E quando eu penso nas riquezas espirituais, meus irmãos, eu não posso deixar de destacar um privilégio, uma riqueza extraordinária que todos nós temos. Sabe qual é? O Espírito Santo habitando dentro de nós. A Bíblia diz que nós somos morada do Espírito Santo. Você é capaz de imaginar que privilégio, que riqueza isso representa na nossa vida? Imagine que o homem mais rico do mundo decidisse morar na sua propriedade. E ele trouxesse para dentro da sua casa grande parte da riqueza que ele tem. Você ia dizer, não cabe nem dentro de casa. Mas vamos imaginar que isso acontecesse. Seria algo incrível, não é verdade? Pois é exatamente o precioso Deus, o Deus de todo ouro, de toda prata, o seu Espírito que habita em nós. E eu gosto da imagem que o apóstolo Paulo usa para falar sobre isso. Ele diz assim: porque Deus que disse das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Olha, a sua vida, o seu corpo é como um vaso de barro. E dentro desse vaso de barro tem algo muito precioso, tem algo que brilha, tem algo que tem a glória extraordinária, é o Espírito Santo de Deus. A imagem que eu gosto de usar, já usei aqui algumas vezes, mas eu quero relembrar, para ficar mais claro para a gente. Imagine que você tivesse um diamante caríssimo, preciosíssimo, reluzente, que sobre as luzes ele refugisse o seu brilho. E alguém dissesse, olha, está aqui esse diamante, mas você vai levar esse diamante para tal lugar, embrulhado nesse pedaço de saco de pão. Aquele saco de pão de padaria. Combina esse diamante com aquele saco de pão? Claro que não. Por muito menos você tem ali uma embalagem mais chique, de uma joia, de um presente mais fino, vem naquela caixa ali que parece às vezes mais bonita do que o próprio presente. Mas é o contrário, nesse nosso corpo fraco, mortal. Brilha a presença de Deus. Deus escolheu habitar. Isso é algo extraordinário, é algo precioso demais, é algo que a gente não pode compreender. Deus podia resolver habitar no mundo de outra forma, mas Ele escolheu você e a mim como filhos deles, para que nós pudéssemos, na condição de filho, ser morada dEle. Que grande privilégio. Mas não é só isso que nós temos. Não é somente essa riqueza da presença de Deus na nossa vida. Essa riqueza da presença de Deus na nossa vida, ela aconteceu porque um dia, você e eu percebemos que existe uma outra riqueza, que é a riqueza do reino de Deus. O reino de Deus é uma outra riqueza que nós temos, porque o reino de Deus já está perto de nós. E quando Jesus Cristo fala sobre a preciosidade do reino, Ele conta duas histórias. Ele diz assim, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido em um campo. O homem esconde e depois vai achá-lo. Em sua alegria vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino de Deus também é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que possuía e a comprou.
Com essas duas pequenas histórias, essas duas parábolas, o que Jesus está procurando enfatizar aqui? Ele diz, olha, eu tenho um reino. E esse reino é a coisa mais importante que você pode buscar. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Esse reino é preciosíssimo. E ele então fala de um homem, que era uma história perfeitamente veromissível naquele tempo, em que não havia toda a estrutura bancária que a gente tem hoje. As pessoas às vezes pegavam seus tesouros e eles cavavam na terra e escondiam ali, e às vezes a pessoa morria e ninguém sabia que tinha um tesouro escondido ali. E aí de repente esse sujeito, ele compra uma terra, ou melhor, ele é arrendatário de uma terra, ele trabalha ali no campo, e ele está um dia lá plantando, lá cavando, e de repente a picareta bate lá em algo diferente. E quando ele vai cavando ali, ele olha para um lado, olha para o outro, ele percebe que descobriu um tesouro muito precioso. Então ele vai, junta todas as suas economias, e ele vai ao dono daquele terreno e diz, eu quero comprar esse terreno. Ele não diz por quê, mas ele vai pagar o preço que for necessário. Ele vende tudo que tem, porque ali naquele terreno tem um tesouro precioso. Ou então esse sujeito, ele é um colecionador de pérolas, e um dia ele chega numa loja que vende pérola, e ele vê uma pérola como ele nunca viu, e ele chega para o dono e diz, moço, quanto custa essa pérola? E o moço dá um valor muito alto, e ele começa a fazer as contas. Se eu vender o meu carro, se eu vender as minhas propriedades, se eu vender a minha esposa, se eu vender tudo que eu tenho, eu vou poder comprar essa pérola. Então ele vai e faz isso. Claro que no caso aqui, Jesus estava exagerando, no sentido de que é a pessoa que vende tudo que dispõe. Por quê? Porque ele tem a noção de que aquilo é precioso demais. É isso que Jesus está falando. Você tem o reino. Deus nos deu o reino. Nós estamos envolvidos no reino de Deus. E o fato de participar do reino, um reino que é eterno, que começa aqui agora e vai por toda a eternidade, é uma preciosidade muito grande. E aí, penúltimo lugar, vinculado à ideia do reino. Quando você tem o reino, você recebe também uma outra dádiva preciosa, que é a vida eterna. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E Jesus conta mais uma história. Ele diz, um homem do campo, o campo de um homem rico havia produzido com fartura, e ele pensava consigo, o que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse, eu vou fazer isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal, os meus bens. Então direi à minha alma, armazenaste muitos bens por vários anos, descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse, insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Você conhece essa história? Um homem muito rico. Chega um momento em que a sua produção não cabe nos seus celeiros. E ele não pensa em nenhum momento, eu posso compartilhar, eu posso ajudar, eu posso vender barato, eu posso doar. Não, como é que eu vou ficar mais rico ainda? O que ele não sabe é que ele vai morrer naquela noite. E aí então ele diz, esse camarada, ele acha que é sábio, mas ele é um louco, porque ele está pensando só no aqui e agora. O que você tem aqui na terra de bens, obviamente não vale nada. Você não vai levar nada. Antigamente se pensava que era possível, tanto que os faraós nas suas tumbas mandavam levar grande parte das suas riquezas. Até os seus empregados, alguns deles eram enterrados vivos como parte dos seus bens, para que eles pudessem servir lá do outro lado. Mas sabe que isso é uma grande bobagem. Quando nós entendemos que nós temos um tempo limitado de vida aqui na terra, então nós vamos entender que o bem mais precioso que nós podemos ter é a vida eterna. Ganhou muita coisa, ganhou muito dinheiro, foi muito famoso, conseguiu doutorado não sei aonde, está ganhando milhares de reais em outro lugar do mundo. Sim, mas tem a vida eterna? Não tem o mais importante. Tem muita coisa, mas perdeu o principal. E aí então nós chegamos na última preciosidade que eu quero compartilhar com você, que é a herança celestial. Nós temos não apenas a salvação, não apenas o perdão dos nossos pecados para mantermos uma comunhão com Deus aqui na terra, mas nós temos uma herança celestial, e esta herança ela é tanto uma dádiva, quanto depende também de um empenho de nossa parte. Ela é uma dádiva porque é graça de Deus a herança celestial.
Mas quando nós celebramos essa graça e vivemos nesta graça, nós sentimos no nosso coração o desejo de alcançar algo mais que Deus deseja nos dar. E por isso Jesus diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões invadem ou roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Eu já disse aqui que é uma grande ilusão pensarmos que a nossa riqueza material ela é completamente segura, mas há mais um problema. Às vezes você diz: não, eu sou um sujeito muito equilibrado, eu não faço investimentos arriscados, e eu estou deixando aqui uma grande herança para os meus filhos, uma grande herança que pode até chegar nos meus netos. Nada garante que os seus filhos vão cuidar bem dessa herança. Pode ser que por conta dessa herança material eles vão começar a brigar entre si. Pode ser que essa herança mal administrada não chegue nem no seu neto. Não é verdade? A gente sabe disso. Enquanto você está preocupado com a herança material aqui e a herança espiritual, que Deus quer que você deixe para eles. E a herança espiritual, que é um investimento para você lá no próprio céu. Lembra daquela história de um sujeito muito rico, era um cristão, e uma irmã muito pobrezinha, também cristã. E eles chegaram lá no céu no mesmo dia. E diz a história, uma história, tá, meus irmãos? É a história, que estavam lá caminhando nas ruas celestiais, não é? E um anjo lá mostrando as habitações, onde cada um estava indo, né? Cada um ia ficar. E aí então, aquela mulher pobrezinha foi andando e de repente viu uma mansão muito bonita, um palácio muito bonito, e o anjo falou assim: olha, você vai morar aqui. Mas você vai morar nessa mansão, é a sua casa, pode entrar. E ela ficou muito feliz, ela abraçou o anjo, entrou na sua casa, e o homem rico, cristão, rico, estava do lado dela, ficou pensando: puxa vida, se essa irmãzinha aqui está morando nesta casa, imagina como vai ser a minha. Continuaram andando, saíram do bairro principal do céu, foram para uma viela e foram para um lugar mais simples. E aí disse: olha, aqui que você vai morar. Disse: mas eu vou morar aqui. Eu era o dízimo mais alto da igreja, eu ajudei tantas coisas, tudo. Não, meu amigo, não foi suficiente. Ela mandou muito mais material. Com o material que ela mandou, a gente conseguiu construir aquela casa para ela. O que você mandou só deu para fazer isso aqui. É claro que isso é uma história, né? Mas, de alguma maneira, ilustra aquilo que a Bíblia fala sobre galardões. Sobre o quanto nós mandamos para a nossa construção celestial, para aquilo que é eterno. Invista no que é eterno. Invista na sua comunhão com Deus. Invista recursos na expansão do reino de Deus. Quais são as suas maiores riquezas? A maior riqueza é aquilo que nós podemos obter por meio de Jesus. A maior riqueza é graça de Deus. A maior riqueza é aquilo que a gente faz com a graça de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Adquira pela fé estas riquezas. Acumule riquezas espirituais. Essas são as maiores riquezas. São eternas. E ninguém pode tirá-las de você. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos fechar os nossos olhos neste momento. Eu quero que você pare e pense o que tem sido realmente o seu foco. Quais têm sido as suas riquezas, as riquezas que você tem buscado. Agradeça a Deus por aquelas riquezas que você já tem. Agradeça a Deus pelas riquezas que você poderá ter. Mas pode ser que Ele esteja falando aqui para alguém que não tem certeza, não tem consciência de que tem essa riqueza ainda toda que a Bíblia diz que é possível. E talvez você não tenha consciência de que tem essas riquezas, ou que pode ter essas riquezas, porque você ainda não recebeu a riqueza que é o reino de Deus, que é Jesus na sua vida. A graça de Deus que está disponível ainda não chegou de forma plena na sua vida, porque você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador. E se você deseja receber a bênção que é a salvação, se você deseja estar preparado para a eternidade, para desfrutar aquilo que Deus preparou para você, eu quero que você agora fale com Deus sobre isso e diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que sou pobre, necessitado no sentido espiritual,
mas eu quero desfrutar da riqueza que Jesus Cristo veio trazer. Por isso eu entrego para Ele a minha vida. Por isso eu sou capaz de fazer como aquele homem que vendeu tudo que tinha para poder receber o reino. Eu te dou a minha vida, eu dou tudo que eu tenho para o Senhor, para receber a vida eterna. Se esse é o desejo do seu coração, fale isso com Deus agora. E manifeste esse desejo do seu coração levantando a sua mão, para que nós possamos orar por você. Levante a sua mão agora se você está fazendo essa decisão. Há alguém? Que Deus... Levante a sua mão bem alto, permaneça com a mão levantada. Se você está tomando essa decisão, que Deus te abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Temos uma pessoa lá atrás que está levantando a sua mão. Há mais alguém? Eu não vou insistir. Nós vamos agora cantar essa canção. E eu peço esta pessoa que está levantando a sua mão, aquela jovem, que pode vir aqui agora à frente. Vamos ficar de pé, meus irmãos, que eu quero orar por você. Pode vir. E se Deus está falando ao seu coração, vem aqui agora. Manifeste publicamente a sua fé em Jesus. E tome esse propósito diante do Senhor. Vamos cantar o próximo cântico. E eu peço esta jovem que veio aqui, que levantou sua mão, que possa chegar aqui para que eu possa orar por você.